nessa feira também eu acabei vendo, a gente começa a ver, né, muitas coisas, né? E aí eu vi algumas pessoas já criando várias inteligências, né, além daquela, né? E aí cada uma cria uma inteligência mais voltada para uma área específica, né? E isso vai acontecer, né? Lá na escola, eu também tive na Bet Educar, que é uma feira de educação e tecnologia, né, que acontece em São Paulo, geralmente em abril, maio. E é tipo uma feira que todos os colégios, assim, meio que tem que bater ponto, né? É uma feira, assim, que determina muito da educação e da tecnologia daquele ano e dos próximos anos. E o que mais tinha lá era stand sobre IA, como ajudar o professor. Então, assim, a gente está fazendo contato com algumas empresas onde, por exemplo, os alunos vão ter acesso a uma plataforma, né, de IA, e aí o professor ele vai precisar escolher apenas 3 exercícios. E aí ele escolhe 3 exercícios. Caso o aluno erre a resposta, a IA vai entender, assim, tem lá toda a sua programação para entender o que ele errou. E dali ele vai escolher mais 3 exercícios, até que o aluno acerte aquilo por completo. Sim. Então, assim, o trabalho do professor vai ser escolher 3 exercícios. Ele vai ter que aprender a usar IA, ele já não quer. Entendeu? Mas Vai assim, querer. mas olha, eu fico pensando assim, quanto vai ser de benéfico para ele mesmo? É muito mais fácil. Porque, na verdade, assim, não é só a questão mesmo da escolha, do tempo que ele vai perder de montar. Mas pensa do outro lado do aluno. Se você tem um aluno que ele não está aprendendo determinado conteúdo, você às vezes fica ou empacado naquele conteúdo, ou você precisa dar um outro conteúdo e ele está sempre com alguma coisa devendo. E aí ele se torna um aluno fraco. Aí ele acaba ficando fraco, vai faltar Né? um pedaço ali. E de modo geral, é ruim, por exemplo, se isso for grande parte da sua turma. E aí temos um Porque problema aí bem grande. Porque aí... Não, mas sabe o que acontece? O que eu vejo hoje em dia, existe também uma defasagem de anos, né? A própria pandemia, a gente vê isso. Ajudou. A gente vê um reflexo de alunos que queriam estudar e alunos que algumas escolas passaram, né? Não existe. Não vamos dizer... Não vamos tapar os nossos olhos dizendo que não existe, porque existe, Cara, com certeza. né? Eu estava lá, eu vi. E aí tem os alunos que eram bons, mas passaram. Tem os alunos que já são fracos normalmente, aquela questão toda. E aí eu fico pensando assim, existe um gasto físico do professor de tentar fazer que aquele aluno entenda determinado conteúdo. Sim. Então você passa uma folhinha de 10, o aluno tira 5, acerta 5. Sei lá, acerta 4. Você passa mais 10, ele acerta 6. Você passa mais 10. Existe um trabalho, um retrabalho que acaba se tornando, às vezes, cansativo para o professor. Né? Vou explicar de novo. Quando ele usa essa inteligência, onde ele tem que botar apenas 3, e o próprio programa, ele já vai ajudando. E né, nesse programa, por exemplo, que eu vi uns 2 ou 3 que funcionam praticamente do mesmo jeito, né? Onde o professor escolhe um, e aí se o aluno errar, ele já dá 2 daquele exercício e tudo mais. Isso é muito benéfico para o professor. Você tem um funcionário trabalhando para você de graça. E o aluno aprendendo de um jeito que ele gosta. Sim. Eu tô pensando aqui, tipos de predicado. Para você aprender tipos de predicado, precisa entender o que é transitividade verbal. Sem transitividade verbal, você não consegue aprender tipos de predicado. E às vezes o erro do aluno não conseguir classificar é primeiro por causa da transitividade verbal. E aí, por exemplo, aí você tem uma inteligência que está te ajudando nisso. Aí você passa 3 exercícios de predicado. Aí ele erra 2. Aí a inteligência entende que o que ele errou, na verdade, foi porque ele não sabia transitividade. Então ele vai dar exercícios sobre transitividade. Sim. Até ele aprender. E aí ele vai vendo o que ele tá errando, vai mudando legal. o conteúdo, sim. Entendeu? É inteligente. Então, assim, é um trabalho que a gente não vai precisar ter, né, um gasto de esforço físico nosso e do aluno, porque também chega uma hora que, né, eu sempre falo assim, a gente tem que ter mecanismos diferentes para ajudar o aluno, a gente tem que ensinar pedagogia. Tem que ensinar de forma diferente. Mas, né, às vezes o aluno ainda precisa de uma 4ª ou 5ª forma diferente, não tem como. E também você vai no tempo do aluno também. Isso. Porque assim, eu, professor, tô pago pra ficar aqui agora, só tem esse tempo aqui, você tem que aprender aqui. Se não aprender aqui, amigo, abraço. Esse vem tempo semana aqui que vem. para 20 alunos. Exatamente. E às vezes a gente não consegue ir direto naquele aluno por N motivos. Não, e às vezes também a gente não consegue atingir o que ele quer. Por exemplo, tem o predicado, né, como você falou. E aí,
a turma toda tá errando o predicado, mas tem 2 alunos errando transitividade. Você não pode parar, às vezes, uma turma de 30, de 20, né? Você até tenta ajudar aqueles, Sim. mas é difícil, porque, na verdade, o seu grande problema está em outro foco. Sim. Sim. Então, quando você tem uma inteligência dessa, ela vai ser específico para cada um. E é muito legal, porque, assim, todas elas, assim, as 3 que eu tô olhando, elas dão relatórios daquilo pros pais, pra escola. Isso é muito bom. Isso é muito bom também, Sim. porque eles te dão um respaldo. Porque, no final das contas, eu sempre falo isso, quando o professor ele sabe utilizar a tecnologia, ele tem um respaldo muito grande. Porque tem alguém, a tecnologia tá validando aquilo que ele tá falando. Exatamente. Eu tô apontando aqui, mas o problema não é comigo. Você tá vendo que o problema do seu filho tá aqui. Tem Entendeu? Por exemplo, tá aqui, pô. foi esse ano, né? Acontece muito isso em escolas, né? Eu botei meu filho e ele tá com dificuldade esse ano. Aí você, quando faz um relatório desse, a gente fala assim, não, mas olha só, o problema dele não é da série de agora, é de 2 séries atrás. O currículo mínimo aqui é esse. Entendeu? Olha o seu filho, o problema aqui, ó. Não tem nada a ver com então isso eu não agora. tenho como, entendeu? Então, assim, é um respaldo, Sim. né? Eu sempre falo isso, a Vanessa trabalha comigo, eu sempre falo, gente, quanto mais respaldo a gente tiver, né, melhor fica a nossa vida, mais tranquila fica a nossa vida, Sim. né? A gente não precisa ficar se defendendo. Então eu falo assim, quem souber usar a IA, a tecnologia, pra vida vai melhorar, entendeu? Porque vai te dar cada vez mais respaldo, você vai ficar cada vez mais sendo um professor onde os alunos vão ter interesse na sua aula, igual você falou, né? A faculdade precisou tirar um monte de professor porque ninguém queria assistir a aula. Sim. Um professor que traz sempre algo novo, né? Uns anos atrás a gente falava muito sobre metodologia ativa, né? E uma das metodologias ativas era sala de aula invertida, trabalhar por estação, né? E aí eu tava vendo, assim, que isso não morreu. O pessoal tem essa mania, trocou. Cara, trabalhar por estação com IA vai ser uma bênção. Um grupo vai estar aqui fazendo uma coisa, enquanto outro grupo está fazendo outra coisa ali, outro grupo ali. A gente bota ali um computadorzinho, aquela atividade precisa desse recurso, aquela atividade precisa de um outro recurso físico, aqui um outro recurso lúdico. Cara, o aluno vai passar em todos, ele vai Sim. ter prazer, ele vai estar ansiando a próxima estação, entendeu? A IA trabalha muito com uma metodologia ativa também de resolução de problemas, né? Que é uma que eles usam muito na forma em inglês, que é PBL, né? Que é uma técnica para exatamente isso, para você ter um problema e resolver aquele problema, e através daquilo o conteúdo vai sendo passado. Então, assim, a gente pode usar esses problemas todos, essas teorias todas dentro de uma IA. E aí a resposta vai ser muito mais rápida. O que o aluno às vezes levava um tempão para desenvolver, ele vai resolver de forma muito mais prática. Então, assim, na verdade, a gente tem tudo para somar e tudo para alavancar a educação. É o que a gente vem falando muito aqui. Eu falo muito no meu canal, falo no curso em vídeo com o Guanabara, que o pessoal sempre fica criticando a inteligência artificial, tanto professor quanto profissional da área de informática. E, cara, não tem o que fazer, é só aceitar e usar. E o programador me assusta mais reclamar, porque ele esquece que a inteligência artificial só existe porque teve um programador programando. Então, se a inteligência artificial ficar gigante, você vai ter emprego pra sempre, filho. Porque alguém vai ter que programar isso. Não foi o professor de português que programou, foi o cara de informática que tá programando ali.